Oi, eu sou a Milena Faria Fintori e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. Nesse vídeo super curtinho de hoje eu vou seguir naquela tentativa de te ensinar a história através de filmes da cultura pop, te mostrar como a história tá em tudo e é muito mais divertido do que você se lembra que era lá na escola. Hoje a gente vai conversar sobre um filmaço que lá em 2006 arrecadou quase $500 milhão em bilheteria. Hoje a gente vai falar sobre 300, protagonizado pelo Gerard Butler, com a participação do nosso querido Rodrigo Santoro, dando as caras lá na gringa. 300 é o sumo da história. E se você se lembrar a quantidade de gente que morreu, você sabe que não é chato, não. Sabe por que esse filme é tão épico e fica na memória da gente quando a gente fala de luta e a gente lembra das frases "Disso é Esparta" até hoje? Porque foi dirigido pelo Zack Snyder, o cara que dirigiu Liga da Justiça. Então é um filme feito pra te encantar visualmente mesmo. Até o filtro do filme é muito bacana. E aqui a gente acompanha o rei Leônidas. O cara é o soberano de uma cidadezinha grega lá, chamada Esparta. E a Grécia está sendo assolada por um rei persa chamado Xerxes, que se sente um deus na terra. E o rei Leônidas cata lá 300 soldadinhos e vai lutar contra esse Xerxes. Por 3 dias de luta, batalha, sacrifício, dedicação, ele entende que não tem como vencer o Xerxes. Mas se mesmo que ele tenha perdido, por que ele ficou tão eternizado na história assim? Por que a gente fala tanto de Leônidas? Por que fizeram um filme pro Leônidas e não tem nenhum filme pro Xerxes? O que me encanta em 300 é que foi um filme super simples de gravar. Chroma key, fundo verde e maquiagem nos carinhas. Ele se segura muito mais nos diálogos, na tensão. É um filme que teve um orçamento, gente, 65 milhões. Arrecadou quase 10 vezes mais isso. Vamos voltar no tempo 500 anos antes de Jesus nascer. Por aí, 491 a.C. Esse AC que a gente vê é sempre antes de Cristo, tá? Mas a gente tem que lembrar que essa é a maneira como a gente conta o tempo e divide a cronologia, a historiografia, a história hoje. Você acha que Leônidas lá acordava e falava, tá, hoje é dia 1º de fevereiro de 491 a.C. Ele não tinha nem noção que viria esse Cristo. As civilizações contavam o tempo de acordo com os calendários locais, ou seja, lua, ou seja, o ciclo do milho, o ciclo da soja, o ciclo da plantação que eles tinham ali para a própria subsistência. Cada lugar era contado de maneira diferente, de acordo com a própria cultura local. Esse calendário que a gente usa hoje é o gregoriano. Isso foi desenvolvido anos depois. Vale lembrar que até 500 anos atrás, lá na Idade Média, o pessoal ainda achava que a Terra era o centro do universo. O que isso significa? Significa que translação não era aceitado pela igreja. Esse movimento de que a Terra está ao redor do Sol e gira ao redor do Sol, no eixo do Sol e no próprio eixo também, assim como todos os outros planetas. Então, se a gente conta 365 dias hoje, que é esse tempo que a Terra gira ao redor do Sol, se você voltar 500 anos atrás da Idade Média, não era assim não, querido. Não, vamos focar então, senão eu vou entrar em adendos de história aqui até amanhã e a gente não vai focar no Leônidas. 500 anos antes de Jesus nascer, ele era o cara top, ele era o soberano, ele era o rei de Esparta. O que era Esparta? Era um império, era um reino gigantesco que conquistou tudo? Não. Esparta era um pedacinho da Grécia, era uma polis, uma cidade grega independente. Assim como todo império, a Grécia se desmantela em um momento, devido a várias invasões. A gente ouve na escola que o Império Romano, o grande império que veio depois do grego, Jesus nasceu no Império Romano. Então é um império recente, um império de 2000 anos atrás. A gente vê que esse Império Romano, ele foi dividido entre o Romano do Ocidente e Oriente, acabou morrendo, acabou sendo vencido por conta de uma série de invasões bárbaras. Hunos, visigodos, ostrogodos. Com a Grécia foi a mesma coisa. Foi invadido por Alexandre o Grande da Macedônia, que conquistou, foi invadido pelos persas, e um persa muito famoso chamado Xerxes. Esse cara era muito famoso, muito poderoso. Ele começou a invadir a Grécia e essas cidadezinhas, elas se defendiam da maneira que podiam. A questão é, esse militarismo não era algo presente em todas as polis gregas, não. Tanto que só Esparta é lembrada por seu poderio militar, porque só Esparta focava nisso. Atenas, por exemplo, era a cidade de Sócrates, de Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, foi o professor de Alexandre o Grande. Era uma cidade focada mais na filosofia, no pensamento, no belo, nas estátuas, os corpos, os músculos. Creta era uma cidade mais matriarcal,
Foi em Atenas que surgiu a democracia, lembra, com Péricles, Clístenes, a ideia de isonomia, de que todos os homens são iguais, mas nem todos assim, que a gente sabe que isso exclui mulher, exclui escravo, exclui menor de idade. Então sobrou pra Esparta defender, cara. Vai ter que ser Esparta. Porque é Esparta que tira os meninos das mães quando eles têm 7 anos de idade, joga na floresta pra ir lutar contra os lobos e voltar vivo ou se não morrer lá lutando. Então sobrou pra Esparta. Prova que você é boazona. E de fato, Esparta era uma fábrica de assassinos. Esses meninos viviam nas periferias, aglomerados lá, aos montes. Até o casamento era algo desencorajado, para que eles não tivessem que dividir a fidelidade que tinham com o Estado. O Estado com E maiúsculo, com o governo, tá? Porque é uma cidade nem muito grande não, tá? Então, às vezes eles tinham casos entre si, essa irmandade era muito instigada para que eles realmente defendessem uns aos outros nas guerras. Nessa época existia uma série de guerras, tá? A Batalha do Peloponeso, essas invasões que a Grécia sofria. Então Leônidas juntou todo mundo, juntou esses caras que são criados desde sempre para lutar e falou, vamos lá arrebentar esses Xerxes. E esse Xerxes não era qualquer um, ele não se achava um deus por pura prepotência não, o cara era neto do Ciro, era filho de Dário. Então, se a família dele tá toda citada na Bíblia, lá nesses impérios da antiguidade, que eles invadiam geral mesmo, eles eram os fodões. O cara governou por mais de 20 anos até ser assassinado. Então não tinha como dar em outra. Tal qual Tiradentes, Leônidas é decapitado. Ele é crucificado, depois decapitado, a cabeça dele é até exposta, como uma maneira de avisar os outros também, ó, a gente tá chegando, não cai na besteira de fazer igual Leônidas não, que eu vou entrar matando tudo. E os 300 espartanos foram massacrados. É um final triste, porque a gente tá do lado dele, né? Mas só porque o 300 é contado sobre a ótica dele ser o mocinho. Mas a gente tá falando de um cara na antiguidade que vivia pra matar. A gente tá falando de uma sociedade, de uma cidade muito militar, muito sanguinária mesmo. De uma cidade que, ao contrário das outras polis gregas, não valorizava sabedoria, sentimento, filosofia, não, valorizava a porrada. Então quem sabe se fizerem um filme do Xerxes, a gente não torce pro Xerxes também.